Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai tentar fazer uma live aqui muito especial com meu amigo, meu instrutor de respiração, Juliano Del Corso. Bem-vinda. Oi, tá me ouvindo bem? Tá chegando o som aí? Como é que tá o som? A gente tá procurando. Boa noite, Rafa. Tá chegando o som aí, gente? Alguém me dá um ok? Vou tentar. A imagem tá com muita luz, é. Eu tive que vir por aqui mesmo. Bom, vou procurar aqui chamar meu amigo. Vamos ver se agora dá certo. É. Bem-vindos aí todos que estão entrando. Gente, vai convidando mais pessoas. Hoje vai ser uma live muito especial para a gente falar sobre voz, sobre respiração. Ele não entrou. Adicionar. Convidei ele aqui. Entrar ao vivo. Torçam por nós. Que a internet realmente funcione. O Instagram ajude a gente aí a levar essa live muito feita com muito carinho para todo mundo. Vamos nessa. Envia os coraçõezinhos aí, vão enviando para as pessoas, esperando. Ah, que pena. Ele está caindo, eu não sei se é a internet dele. Vocês continuam me ouvindo? Tá tudo certinho aí, né? O som. Tentando aqui adicionar ele. Vamos torcer para dar certo. Aí parece que ele vai entrar já já. Então nós estamos fazendo uma parceria que vai ser muito legal lá na cidade de Balneário. Agora em junho. Olá. A propósito, ele seria realmente o anfitrião, né, da conversa de hoje. Então, eu tô conseguindo convidar ele aqui, mas por algum motivo não está aceitando. Vou escrever aqui. Talvez a internet dele esteja instável, mas vamos tentar, né? Mais uma vez. O convite ainda está no ar. Nada. Eu estou tentando te chamar. Não pode participar, porque eu clico no teu nome e apareceu uma mensagem, não pode participar. Será que você tem alguma configuração bloqueada, Ju? Cadê? Bom, novamente.
Vou tentar. Convidei de novo. O Insta trava. Aí, agora vai! Aê, conseguimos! Loucura! Tecnologias, né? Tecnologias, exatamente. Até que Simplesmente não ponto. ia. E abria com som, depois caía o som, pelo que o pessoal falava, mas eu não estava fazendo nada, só estava te convidando para live. É, mas que bom, Ju, que você conseguiu entrar. Deu certo. E, assim, de antemão te agradecer imensamente pelo convite dessa live. Você sabe que eu sou uma grande admiradora mesmo do seu trabalho, Eu né? também do E teu. tem feito muita diferença na minha vida, assim, de verdade. Legal. Obrigado, Raquel, que bom, muito bom saber. Fico feliz. E o teu trabalho também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu conto um pouquinho da minha experiência com as aulas de canto. Legal. Bom, e Legal, hoje bem-vinda, eu vou. Raquel. Oi? Bem-vinda. Ah, Bem-vinda, obrigada. bem-vinda, né? Eu que te convidei para a live, eu tenho que te dar as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Eu vou apresentar um pouquinho a Raquel para vocês. Acho que nós vamos ter seguidores teus e meus aqui e talvez até em comum. Com Mas então, eu certeza. convidei a Raquel por estar passando por um processo comigo, né, de transformação assim, da minha voz, da minha forma de falar, da minha forma de me expressar, né, de uma pessoa extremamente ansiosa que eu era, né, e aí a respiração me ajudou muito, a respiração me salvou, né, mas quando eu descobri a voz, veio parece que um segundo estágio, assim, né, do poder do som, que eu comecei com sound healing, tudo, inclusive de reconhecer uma energia mais interna, assim, das vocalizações que a gente faz, né, dos treinos, tudo, e melhorou muito a minha forma de me expressar, de me comunicar. Sei que tem muito para melhorar, mas tenho certeza que já mudou muito depois que a gente começou com as práticas e com as nossas aulas. Foi muito legal. Então, bem-vinda, Raquel. Te apresento um pouquinho para a gente saber um Bom, pouquinho do seu trabalho, por favor. apresento sim, né? Eu sou cantora lírica e eu sou de Manaus, né? Já participei ali do Teatro Amazonas, de festivais de ópera por lá, tanto como corista como solista. E assim, a voz, para mim, ela é uma energia realmente muito forte, muito íntima, muito latente, desde que eu era bebê, assim. Eu tenho uma conexão com a voz humana que sempre me levou a tietar cantores, a ficar maluca quando olhava trabalho de coral, né? Então, desde muito bebezinha, muito pequenininha, eu já achava esse universo fantástico, né? E basicamente eu era aquela pessoa que, como o meu professor diz, estava vocacionada, né? Mas que os outros, muito provavelmente, possivelmente, não enxergavam o Uhum. talento em mim, né? Tanto que, assim, o meu trabalho eu trago para dizer que a voz é possível de qualquer um pode desenvolver a sua voz, né? Pode ter liberdade, pode conhecer o seu corpo, pode ser amigo desse corpo, né? Então, assim, o meu trabalho ele vem muito nesse sentido. E toda a minha busca pessoal foi realmente ir de encontro com essa essência, com essa minha vocação ali dentro, né? Uhum. E com o passar dos anos e mesmo o jeito que a vida foi me levando para a formação em biologia e tudo, chegou um certo momento onde eu decidi assumir essas duas linhas juntas, né? Através de um viés de autoconhecimento, da saúde integrativa. Então, aí entram várias propostas que são dignas das minhas pesquisas e do meu tempo e de Uhum. muito amor que eu me debruço em muitos estudos científicos sobre respiração, sobre energia, metabolismo, sono, né? Enfim, vitaminas realmente que a gente precisa, né, para estar desenvolvendo uma boa performance. Além, é claro, de toda a parte de funcionamento de fisiologia da voz, né, da Uhum. biomecânica e tudo isso, né? Então,
eu considero o meu trabalho como um trabalho integrativo, né? Mas onde eu sou aquela facilitadora que estou chamando a pessoa para que enxergue o seu corpo, para que aceite, né, os seus reflexos, para que essa pessoa, a partir do conhecimento de como o corpo funciona, possa libertar a sua voz. Só você, como ser humano, né, tem essa possibilidade, ninguém mais, né? Então, dentro dessa voz única que cada um tem. Habilidade humana, né? Fazer música, né? Acertar os ritmos no tempo, né? Essa é uma habilidade nossa. Os outros animais fazem sons, lindos sons, mas não têm a capacidade de construir uma música, criar o ritmo no tempo, né? Encaixar isso no tempo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Raquel, é que, na verdade, que nós somos seres musicais, né? Os instrumentos são apenas extensões do nosso corpo. Exatamente. A começar pela nossa voz, né? Que é instrumento que faz tantas escalas e tantos timbres só num instrumento, né? Acho que a gente conseguiu imitar muitos instrumentos musicais com a voz, né? Com a boca, com a respiração, né? Com a expressão corporal, né? A gente tem um amplo leque de possibilidades acústicas, né? Mas o que acontece com a gente é que normalmente a gente gera uma certa fixação pelaquela nossa faixa pequenininha da voz falada, e aí, quando vem alguém e mostra para você que você tem sons até mais graves ou muito mais agudos do que só aquela regiãozinha, você, às vezes, se espanta, né? Fica com uma estranheza. Então, a gente tem que estimular a pessoa a tentar. Então, quando a pessoa rompe essa primeira barreira e dá o primeiro passo, aí, enfim, é só aproveitar o processo. Dá vergonha de algumas práticas, né? Que eu, pelo menos, me via, assim, não talvez para conversar, para me comunicar. Eu acho que eu sempre me comuniquei muito bem, né? Sempre liderei pessoas, gestão de equipes, vendas, então sempre trabalhei nessa parte. Mas é tão diferente quando você tem que se expressar de uma forma como você pede, às vezes, para imitar um bicho, imitar uma criança. Como a gente tem travas internas que parece que não sai, né? Tu até tenta, mas parece que não vai. É muito louco isso, porque tu tenta se expressar e aquilo parece tão ridículo, né? No primeiro momento, quando... Principalmente eu acho que, talvez eu acho que a minha família, pelo menos, era assim, muito séria, né? Então, esse lado mais brincalhão, esse lado mais divertido, não era muito estimulado. Não estou julgando, né? Eu só tenho a agradecer, família, né? Pai, mãe, tudo, ancestralidade, mas eu digo no sentido de que não era estimulado, né? Esse lado mais brincalhão, de se soltar, de falar besteira, de se expressar, né? Então, hoje, quando a Raquel me pede, às vezes, para imitar um bicho, imitar uma criança, eu fico com uma vergonha. Isso que tá só nós dois, né, Raquel? Tipo, uma aula, né, individual. Exatamente. Assim. E isso aí é uma base muito... isso aí é uma base muito forte do meu trabalho, porque eu olho para o ser humano através da biologia e eu penso no neurodesenvolvimento, em todas aquelas memórias ancestrais que a gente carrega, de quem realmente evoluiu, do bichinho, né? De quem depois estava imerso na natureza, nos estímulos auditivos que ali rodeavam, né? Então, esse som primitivo, ele é muito importante de ser desperto. E a gente vê cantores de excelência, os cantores, assim, de maior domínio vocal e que dizem, assim, eu tenho relatos, videozinhos de vários deles, de que eles se inspiram na natureza, nos sons da natureza. Então é muito lindo de ver isso, né? Tanto Pavarotti quanto Imassuma, que, olha que interessante, enfim, eles se inspiram no som da natureza. Exato, é de arrepiar, né? Isso. Porque... A observação da natureza faz a gente aprender tanto. Esses dias teve até um vídeo ali que viralizou, foi quase 1 milhão de visualizações ali, e aí sempre tem gente que fala: isso não tem comprovação científica, porque de onde é que você viu dizer que os animais que respiram mais devagar vivem mais? Aí eu sempre digo assim, e se você não consegue observar a natureza e aprender com ela, você já está morto. Porque tu aprende muito mais observando a natureza do que em qualquer livro. Do que em qualquer livro que você possa encontrar. Você não vai encontrar um livro que tenha
tanto ensinamento quanto simplesmente observar a natureza. E se tu olha que o animal, quanto mais devagar ele respira, mais ele vive, se isso não é um sinal para nós, que somos seres um pouco mais conscientes, eu digo um pouco mais, porque isso é meio contraditório também, né? A gente, a nível de estresse, de loucura que a gente cria para nós mesmos, você não vai ver um gato estressado, não vai ver um cachorro estressado, então é meio contraditório, mas vamos lá. Mas vamos lá, somos os únicos que conseguimos mudar nosso padrão respiratório de forma intencional. Então, se tu observando a natureza, percebe que quanto mais devagar o animal respira, mais ele vive, peraí, não preciso mais nada para mim. Mas ainda assim, cientificamente, se tem um monte de comprovações que o estresse oxidativo é o que enferruja um parafuso, o que apodrece a madeira? O próprio oxigênio. Ele te dá a vida, ele te permite viver, sem ele a gente não viveria, mas é ele que te envelhece. Então, será que precisa mais do que isso para entender que, sim, quanto mais rápido você respira, você mais estressa o seu corpo? E eu costumo trazer a análise do carro parado na sinaleira acelerando. Você está com o carro parado na sinaleira com o pé no fundo. Você está desperdiçando gasolina, você está desperdiçando óleo, você está desperdiçando a vida útil do motor. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? Então, observar a natureza, para mim, Raquel, é algo que realmente faz toda a diferença, assim, né? A gente observando a natureza. E esses sons que a gente falou, eu não sabia que os grandes cantores, então, se inspiravam muito em sons de animais. De animais em geral, né? Então, legal. Assim, eu tenho isso, né, já como uma chama acesa aí no meu projeto. Então, despertar esse som primitivo, né? Esse som visceral que une realmente toda a esfera que é possível ser engajada do corpo em prol da respiração, em prol da energia, né? Soalho pélvico, né? O diafragma, reto abdominal, intercostais, né? Toda a expansão ali, ajeitar o teu assoalho de boca, em se considerando língua, mandíbula, né? Os movimentos ali todos do palato mole, e ainda assim considerar os efeitos de toda essa respiração profunda lá no cérebro, nas atividades que vão ser geradas a partir disso, né? Foco, concentração, memória, todo um outro leque de possibilidades de você se enraizar em si e aproveitar dessa ponte que o canto traz entre esse universo, né, da interocepção, né, dessa percepção interna, né, com aquele estímulo externo que vem através... Eu vejo que teria várias camadas para a gente explicar, né, Raquel? Teria várias camadas, porque a nível físico eu posso dizer assim, o simples fato de a gente fazer 120 Hz mais ou menos, que é... aumenta em 15 vezes a produção de óxido nítrico nas narinas, e o óxido nítrico é considerado uma das moléculas mais importantes para a nossa saúde. Então, se você não... Você quer entender um pouquinho da dimensão do que, onde isso pode chegar, começa por aí. O óxido nítrico é uma das moléculas mais importantes para a saúde. Você simplesmente fazer esse som, é comprovado já cientificamente que aumenta em 15 vezes a produção de óxido nítrico. Então, que coisa mais poderosa do que cantar, né? É o legítimo, quem canta os males espantas, provado cientificamente, né? Aí que a gente começa a partir para a mente, que nem tu falou, para a onda cerebral, para memórias que tu vai resgatar, talvez, né, quando tu estimula a voz e tudo. Se a gente vai para um campo mais sutil ainda, que é o do som, da vibração que isso está causando a nível de universo mesmo, Sim. né? De que tu tá doando, né, e recebendo essa troca de energia, e se vai para o campo de onda, que é o mais sutil ainda, que daí já não é mais matéria, também já está começando a ser possível provar, né? Quando a gente fala de onda, a gente fala de física quântica, a gente fala de onde deixa de ser partícula e vira onda, mas que tudo vem desse campo sutil no fundo, né? Então, quando a gente fala de voz, de som, de vibração, a gente vai para poderia ficar muitas horas falando sobre o que acontece, né, com a fisiologia. Mas o que é muito legal é perceber que através desse trabalho que eu comecei a fazer contigo, que eu fui me encantando, realmente mudou para mim muita coisa, a gente começa a descobrir aspectos internos nossos muito poderosos. E não é necessariamente que um dia eu quero ser um cantor. Por que não também? Mas não é meu objetivo inicial, né? Não é meu objetivo. Já estou brincando com o piano aqui, né, Raquel? Um compositor!
Não pode contar. É surpresa. Um dia ainda quero, confesso que ainda quero, né? Que eu já estou fazendo as meditações, quem comprou o curso do sono aí já está ouvindo lá algumas meditações, que eu estou fazendo parceria até com o Paulo e com o Diego, eles estão botando sons, né, binaurais por trás da meditação, para ficar ali de 432 Hz e tudo. Então, o poder do som para relaxamento é algo surreal. Isso não tem, acho que não tem nada, acho que nenhuma substância química consegue te relaxar tanto quanto o som, né? O poder da vibração. Então, quando a gente começa a descobrir esses aspectos, para mim foi incrível, assim, realmente despertou um lado, eu acho que uma das coisas que eu até estava falando com a Débora e brincando, tem várias coisas que a gente se emociona, né? Às vezes é um filme, às vezes é uma coisa. Para mim, uma das que mais me emociona é ver The Voice, acredita, Raquel? É ver as Ah, que pessoas se lindo! esperando lá, né? E conseguindo fazer algo assim incrível. E que aquilo ali, para mim, realmente é uma transformação assim de, de, de postura para mim, de como eu me comunico, de como o som me toca, né? E como a gente toca as outras pessoas falando, se expressando. Para mim é realmente lindo, assim, falar de cantar e a musicalidade que a gente consegue expressar é algo que mais me emociona, assim, que mais me faz eu me conectar. É, e aí dá para expandir muito assim essa nossa conversa para a organização mesmo corporal, né? Que eu acho que é um dos objetivos também que você tinha listado, né, para gente, porque olha só, o nervo vago, o décimo par craniano, né, que inerva boa parte do nosso corpo, né, passa ali pela laringe. Então, no momento, né, olha que coisa mais linda, né? Enquanto você está se expressando ali, você está realmente bombeando para o seu coração, até lá chegar nas suas vísceras, para todo o seu corpo, você está bombeando uma série de energia, né? Além, é claro, de que no canto a gente trabalha muito com a mobilidade do diafragma, e aí o Ju pode entrar muito lindamente com essa questão do quanto isso influencia a gente, né, a nível de limpeza, né, através do Uhum. sistema linfático, né, massagem dos órgãos, é você prevenir, por exemplo, refluxo, né, você gerar uma resposta de relaxamento realmente muito importante para o teu corpo, Sistema que vai digestivo, né, ser Raquel? O nervo vago está totalmente ligado ao sistema digestivo. A ao sistema capacidade que a gente tem digestivo. de digerir o alimento está totalmente conectado com o nervo vago. Quem não consegue relaxar nunca vai ter uma boa digestão, mesmo que você faça uma boa escolha alimentar, porque no momento que você não relaxa, a digestão não é uma prioridade para o seu corpo. Então, quando a gente fala de nervo vago, a gente começa a estimular toda essa estrutura, né, de relaxamento, estimular o corpo a se entregar para o momento presente, e para mim foi uma das coisas que mais me ajudou, assim. Mas eu confesso que eu preciso trabalhar mais a minha voz, eu não estou conseguindo, sabe, Raquel, eu tinha muita trava no sentido de que se eu ficasse me mexendo, tocando música de tarde, e olha que é meu trabalho, hoje é minha profissão, né? Eu ficava, Uhum. algo me culpava, é como se assim, o que tu tá fazendo aí? Vai trabalhar? Mas É olha, eu vou inacreditável te como dizer isso é que forte às em nós. vezes a gente não se dá conta dos pequenos poderes que a gente tem como farmácia interna dentro do Uhum. nosso corpo, e eu digo que a respiração e o canto fazem parte dessa farmácia interna. Porque, olha, Muito o forte. momento que você me faz um breathwork, a gente está lá 2 horas treinando e tudo, com toda aquela conexão, o quanto isso aumenta a minha energia. Eu saio de lá sentindo realmente esses trilhões de células realmente muito vivas e energizadas. Vibrando, Então, né? assim, eu parei 2 horas, mas a minha produtividade Foi. aumentou demais. Assim, a Uhum. minha clareza Uhum. mental sobre o que eu quero, sobre quem eu sou, sobre tudo. Então, assim, Uhum. eu digo, né, e eu falo isso com toda a gratidão ao Ju, né? Porque transforma a vida de uma pessoa. Então, É. quando você doa esse seu momento, né, seja para a respiração consciente, seja para o trabalho musical, onde você vai abrir a expressão do seu mundinho interno, né? Com toda aquela pressão, ritmo, com tudo aquilo que acontece com você. Eu digo que nós somos desenhistas
de ar, nós moldamos esse nosso verdade. ar em Muito boa essa formato de ondas, né? E aquilo se espalha e toca o coração do outro ser humano, né? Então isso é muito poderoso. E Para a mim a gente música é o que mais toca realmente, assim, né? A música é o que me faz, eu tive já momentos tão mágicos com a música que foram, assim, acho que eu não lembro de outros momentos tão conectados como com a música, seja na época que eu era mais baladeiro, que gostava de uma música eletrônica, seja ouvindo rock, que eu também desde criança ouço, gosto, hoje o sound healing, mas eu lembro, e até em cerimônias de ayahuasca, onde naquele final, assim, onde tu termina aquilo e vê o xamã, os músicos que estão ali naquela cerimônia, naquele momento, é surreal. E a música faz parte de todas essas nossas celebrações, conexões espirituais, né? Então, a gente se aproxima mais da música também quando a gente se aproxima mais da nossa voz. Isso para mim é nítido, assim. Quando tu começa a perceber o que a pessoa está fazendo para cantar com aquele tom, com aquela voz, né? Desperta tanta curiosidade, a gente começa a descobrir um universo interno, né, Raquel? É o que eu percebo, assim. completamente. Às vezes a gente está tão preocupado com o mundo externo e lá a gente não vai encontrar as respostas para nada, né? Certamente não. Isso é o que sempre foi passado pelos sábios, pelos mestres, né? É para dentro. Então, quando a gente começa a trabalhar a nossa musicalidade, essa questão de perder vergonha, de poder se expressar melhor, isso tu descobre todo um universo interno. Eu digo, às vezes eu vou para São Paulo, na seguida eu estou indo fazer workshops, fico 10 horas no carro sozinho, Raquel. Ali eu canto bastante. Não tem vizinho, não tem ninguém me vendo aí, eu canto bastante, né? Aí eu perco a vergonha. Mas olha só, esses momentos que poderia ser um momento chato, nossa, 10 horas no trânsito, se torna um dos momentos, Sim. inclusive, muito esperados. Eu fico louco para pegar a estrada para poder ali, colocar uma música, ou eu mesmo cantar, né? Então a gente começa a transformar momentos que seriam momentos sozinhos, né? Que muitas pessoas se assustam com isso. Eu sei porque eu já fui assim. Hoje o meu momento sozinho é um grande prazer de estar sozinho, de estar na minha própria companhia. E a música, sem dúvida, é uma grande. Se eu tivesse que ficar sem música, o silêncio é importante, né? Eu sei É, disso pela meditação, mas tipo assim, a música é o que traz essa alegria, essa conexão mais profunda, né? Tanto que todos os eventos que a gente vai ter, casamentos, igreja, o ritual, tudo que acontece tem música, né? Tem som. exato. E assim, o encontro do nosso próprio silêncio vem ajudar a gente a considerar realmente o fenômeno sonoro de maneira muito palpável. Eu já li um livro chamado Desvendar da Voz, que é um dos meus livros favoritos, que chama muito a pessoa para a autorresponsabilidade de liberar sua própria voz. E Uhum. nesse livro, a gente vê a perspectiva do som mais ou menos da seguinte forma: o ruído vai ser aquele fenômeno acústico a qual você não deu atenção, ou seja, tudo que está acontecendo na sua volta, às vezes, sei lá, você está em casa, tem a TV ligada, o celular no YouTube, tal, aí tocou uma outra coisa aqui, ali, então, Barulhos ruído, da né? rua, né? Barulhos da Barulho de rua, rua, enfim, vizinhos. né? Uhum. Então você não está exatamente conectado com aquele som emocionalmente. Quando Uhum. você passa a se conectar com esse som emocionalmente, Uhum. você ganha uma esfera de estímulo realmente sonoro. E aí, nesse momento de estímulo sonoro, se você não estivesse em silêncio, se você não estivesse com a sua anteninha de foco ligada, realmente você não ia ter conseguido ter essa reverberação interna. E a partir disso, dessa fonte primordial, né, que você despertou essa conexão com a esfera emocional, então você pode emitir um tom, que o Uhum. tom é justamente o fruto do despertar desse silêncio onde você ouviu o som que entrou na sua veia emocional. Então, isso é tão lindo, é tão amplo, é tão vasto, né? Você percebe que não existe o som sem o silêncio. Uhum.
Uhum. né? Então, A para o própria cantor é música, isso. né? Ela é uma oscilação entre som e silêncio, senão não Exato, existiria música. das polaridades, né? E o É, nosso corpo, né? Então, entre inspiração e expiração, né? Então, a gente caminha tem todo, nessas esferas, né? né? A nossa voz entre o grave e o agudo, né? Uhum. E E por aí Raquel, estamos sempre buscando esse equilíbrio entre todas essas informações que a gente apalpa, né? recebe, né? E quanto tem, né, Raquel? Quanto barulho a gente ouve, né? Tem uma... Voltou. A gente ouve muito barulho, muito ruído. A gente está tão acostumado hoje já com isso, mas isso não é muito saudável, não. Não, Essa busca pelo silêncio, né? Ela é importante porque estar sempre em sons, isso é caótico, né? Isso leva ao caos. E aí é como a gente pensa assim, imagina um lago parado, joga uma pedra, eu consigo perceber a onda. Se o lago tá bagunçado, eu não consigo, aquela informação que eu mando, às vezes, de uma oração, de uma meditação, ela acaba não tendo tanta força justamente por isso, por estar nesse caos. As informações ficam perdidas no campo e não tem um direcionamento, uma eficiência de troca de comunicação. Então é importante, muito importante esses momentos de silêncio, né? Hoje eu me mudei para um lugar onde eu tô muito mais no silêncio, assim, né, do que eu estava antes. Antes eu morava numa os cidade que tinha mais dois. barulho. É outra vida, realmente, né? Estar num ambiente mais silencioso. Eu sei que às vezes não é possível, né, no meio de uma cidade, mas dá para criar isso. Às vezes um próprio fone de ouvido com uma musiquinha binaural, alguma coisa ali que possa tirar desse caos, assim, sonoro, isso é muito importante. Eu sei, Raquel, que tu também curte, como eu, teoria polivagal. Tu estuda bastante, né? E é Bastante. muito legal que ele fala da, das formas que a gente tem de se regular. A gente tem uma forma de se corregular, que é a corregulação, que a gente se corregula entre seres vivos, entre seres humanos. Quando você está junto com o seu cachorro, junto com o seu gato, e vocês estão ali trocando energia através da respiração, fazendo carinho, recebendo carinho, está acontecendo uma corregulação. Então, por exemplo, dois seres humanos com a mesma intenção, não cada um no seu celular. Se cada um está no seu Uhum. celular cuidando de um assunto, não Não tem existe. corregulação. Uhum. É quando a gente está com o mesmo objetivo. Então, nós dois aqui estamos produzindo, estamos pintando a casa, nós dois estamos com um objetivo igual, em comum. Isso existe uma corregulação. E E existe também aí, a autorregulação, exato. que é só você com você mesmo, no silêncio, na meditação. Então, isso é muito importante a gente perceber que isso acontece, o nosso corpo ele precisa disso, de momentos de corregulação e de autorregulação, que é quando você fica sozinho, quando você medita, né? Ou vai para a natureza, tem esse espaço, né? Mais vazio. E aí vai ser muito legal, porque, por exemplo, em Balneário, a gente vai poder experimentar essas duas esferas. Muito Porque a gente vai bom. estar cantando em grupo, então o grupo Uau! tem o Isso é mesmo muito bom. objetivo Uhum. energético, então entra a corregulação, e dentro disso já tem muitos artigos que comprovam que a parte de realmente a pulsação do coração e o ritmo respiratório, tudo Tem vai ficar uma alinhadinho sintonia. através Tem da prática tudo mostrando musical, já. né? O que Então, assim, se a gente achava antes que era muito holístico, né? Já é científico, já se prova que quando a já gente se está em vários prova. seres humanos no ambiente, os corações tendem a se autorregular e bater mais ou menos no mesmo ritmo. É incrível. Exatamente. Então, assim, na questão do grupo vocal que a gente vai estar formando ali em Balneário, então Muito a gente bom. vai ter esses ambos lados, né? Então, para a gente achar esse equilíbrio, né? E a autorregulação, claro, né? Porque você vai estar enxergando esses reflexos em si. Uhum. E ali Muito, sim, né, se muito bom. inserindo. Então, vai ser muito gostoso, né? Vai Vai ser realmente muito legal, vai ser muito transformador. legal. Eu vi que a Júlia entrou aí. É muito legal porque a gente vai ter essa oportunidade, né, a Raquel, não sei se a gente falou, Raquel, eu vou só explicar, né? Aí vai ter o Brad's Connection Experience, que é o evento que eu faço, que tem a parte da teoria da respiração, fisiologia, né, os benefícios da respiração consciente, como melhorar, quais treinos inserir no seu dia a dia para melhorar a respiração. Depois nós temos o Breathwork, onde a gente deita e hiperventila, né, por 1 hora e meia, hiperventilando, então você acessa estados alterados de consciência, né, com a respiração.
Depois Uhum. temos a imersão no gelo, e aí vai ter a parte que a Raquel vai trabalhar toda essa parte da voz, e não é só esse lado divertido, né, Raquel? É fisiologia mesmo, tem É muitos benefícios para a fisiologia. saúde cantar, não é aquele ditado, quem canta os males espantas, é tão É importante, tão muito poderoso real. quanto calma, respira. Esses dois são dois muito mensagens, né, que vêm dos antepassados, que são poderosíssimas. Calma, respira e quem canta os males espantas não é só é fisiológico e é a nível sutil. Sim, né? Então a gente pega já só para você ter uma ideia do poder, né, em geral da música, né? A Uhum. conexão dos dois hemisférios cerebrais, o que para a gente é muito importante, uma vez que a maior parte das informações sobre nós mesmos está no subconsciente, né? Então a gente tem essa conexão através do corpo caloso. Então você imagina o cérebro brincando de adivinhar como é que vai ser a cadência daquele exercício, daquela música proposta, como que vai se inserir no ritmo e tudo isso. Então tem muita dopamina sendo liberada nesse momento. Aham. E a dopamina tem Uhum. todo aquele efeito em cascata que vai estar regulando a parte cardiorrespiratória. A gente tem também neurotransmissores que vão estar aliviando dores no corpo uma vez que você começa a cantar. Tanto que, se a gente pegar, né, as parteiras, por exemplo, elas estimulam as mulheres a cantar para se aliviar da dor do parto, né? Então a gente vê que esse Legal. conhecimento ancestral, né, e com a Uhum. abertura do canal, que é totalmente integrado, né, daqui até lá embaixo, né? Então realmente é uma abertura completa energética, né, dentro É desse esse eixo, né, que a pulsado gente tem do assoalho pélvico ao topo da cabeça, onde está todos os ao chakras, todo esse topo da elemento cabeça, da nossa exatamente. energia, e inclusive da coerência cardíaca, quando a gente entra em coerência de coração e o cérebro. O cérebro não é a mente, né? O cérebro é o centro de controle do corpo. A mente é o corpo todo, é a pele. Mas é esse eixo aqui é o eixo onde mais importante, onde estão todas as glândulas, né? Todos os Exato, hormônios que estão exato. sendo produzidos Todos os hormônios. nessa linha. E, e aí, através toda essa massagem intestinal que a gente recebe via movimento do diafragma, Uhum. através do canto, através da A respiração consciente, vibração. a gente tem serotonina liberada, porque lá no Uhum. intestino tem até 80% da nossa serotonina sendo produzida. Então, serotonina na corrente pra gente, que vai resultar em GABA e em melatonina, que são mais Neurotoxina neurotransmissores também. aí É. importantes para o sono, para o relaxamento. Então você Eu diria que mexe pega com toda essa toda a fisiologia, né, Raquel? mexe Mexe com com toda, toda a né? fisiologia. Cantar é E realmente aí, muito poderoso. e ainda mexe com ocitocina também, porque a gente está mexendo com memórias afetivas através da voz. Uhum. Então, a gente imagina, tem tudo isso de hormônio do bem É. sinalizado para a gente, né? No momento que a gente começa a entrar de cabeça nas práticas. Então é muito É, poderoso. Tanto eu acho que que faz sentido até do que tu falou de relaxar também. Olha só que interessante, porque a gente falou, eu tô falando de coisas que a gente consegue medir e provar hoje, né? Assim, porque só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo ali, né? Claro, o óxido nítrico ele é vasodilatador. Então, no momento que tu faz o rame e tem um aumento de 15 vezes mais o óxido nítrico, simplesmente pelo fato de fazer um então, imagina quando tu começa a trabalhar com a voz, trabalhar com várias frequências, porque o que eles estão mostrando é que 120 Hz aumenta a produção aqui. Se eu aumento a frequência, ela fica. Eu vou cantar umas frequências mais agudas, aumenta até no top, pulmão. Então, pode ser que eu top. tenha. Desculpa, na verdade, Uhum. as mais graves aumenta a produção de oxígeno no pulmão e as mais agudas nas narinas. Então, olha Sim. que interessante. O que já, E isso, né, imagina o que tem por trás que a gente não consegue observar cientificamente acontecendo. Porque e só isso isso tem aí tudo já a é ver. mind-blowing, porque se aumenta em Uhum. 15 vezes o óxido nítrico, ele é vasodilatador, é o que está na bula do Viagra. Se tu lê a bula do Viagra, é o que está acontecendo aí. Vasodilatação para melhorar a ereção. Basicamente é isso. Você consegue fazendo o humming. É a mesma coisa. Você vai aumentar em 15 vezes a produção de óxido nítrico e isso é vasodilatador, por isso que relaxa, faz sentido, né, para as gestantes, como você Exato. falou, no momento do parto, né? Cantar, estimular essa vibração nas cordas vocais, porque isso vai te relaxar.
Exatamente. Além do que, além de todo esse benefício respiratório do Ramen, a gente tem o benefício vocal do Ramen, que ele é um Uhum. excelente massageador das pregas vocais, então a gente consegue tanto encurtar quanto alongar as pregas vocais em modo de segurança, Faz uma para uma não demonstração. danificar a voz. Então isso é excelente como aquecimento vocal, né? E a partir daí, então a gente já consegue ir modelando as ressonâncias do canto, que é justamente o que você estava sinalizando, né? As frequências mais graves que a gente sente uma maior vibração da ressonância na esfera do peito, Uhum. né? Né? E das frequências mais Bom, agudas, e onde a vai indo para gente um campo recebe mais sutil. na cabeça. Exatamente. Sim, com certeza. Né? Então a gente. Está influenciando a onda cerebral, tudo também, né? Está influenciando, com certeza vai ficar mais fácil tu acessar uma onda teta, uma onda alfa, né? Absolutamente. Com certeza, muito legal. Aqui, ó. Raquel, mostra um pouquinho para nós alguns exercícios só que tu costuma passar para mim, que a gente vai ter lá no workshop também, porque tem muita gente que quer saber um pouquinho mais assim também lá do workshop, até que vai participar. Eu já vi Claro. muita gente que vai participar do workshop que entrou aqui, então o pessoal está um pouquinho curioso. Mas também é legal para o pessoal de casa entender assim que tipo de exercício a pessoa, qualquer um pode fazer em casa para antes de dormir, para ter assim uma melhor resposta de relaxamento do corpo. Ensina alguns exercícios que tu puder, um ou dois, pelo menos. Eu vou dar uma falada Tá. assim no geral, no que eu pensei, né? Eu, eu quero propor para vocês maneiras de tatear o fluxo de ar, no que diz respeito, né? A pressão, a velocidade desse ar, né? E a colocação em toda a esfera do alongamento vocal, no que se diz respeito, encurtamento e alongamento dessas pregas vocais. Com isso, eu gosto muito de usar um exercício com garrafa e canudinho, porque você dá para ver, acessar o padrão de bolhas, então você tem um parâmetro visual para saber como é que está funcionando realmente a passagem do seu ar. Que, por exemplo, tem umas pessoas que têm tanta tensão nas pregas vocais, sentem o pescoço tão apertadinho, tanto a parte da musculatura extrínseca quanto intrínseca da laringe está tão fechada, em modo de tanta proteção, a pessoa, sabe, Uhum. fala, mas praticamente não queria falar. Ela não consegue ter um bom fluxo de ar transglótico, que é o que a gente chama entre as pregas vocais. Ou seja, as pregas vocais, em vez de fazer um ciclo ondulatório tranquilo, começam a Uhum. encontrar certas travas, né? Então, você imagina que na minha voz, por exemplo, um Lá agudo vibra umas 440 vezes por segundo. Então você pensa nos músculozinhos milimétricos fazendo um trabalho imenso, né, de Incrível. vibração, que é muito alto, e ainda sofrendo Incrível. uma resistência neuromuscular ali Uhum. pelo grande apertamento. Então, assim, pegar um exercício desse, que dá para transformar o nosso motor ar, que é invisível, mas numa coisa visível e palpável para você ir se autorregulando e recebendo aquela massagem e sentindo gostosinho, é uma dessas vias. Mas também a gente tem vias, por exemplo, de vibração de lábios, né? Uhum. E aí em diversos modelinhos onde você está recebendo muita massagem, tanto na parte aqui, né, já os músculos ao Uhum. redor, né, articulatórios e tudo isso, mas também na própria laringe, né? Então esses de dupla vibração são excelentes, né? Lábios, língua, né? E vai para lá e para cá, né? Eu vou puxando os modelinhos, né, para cima e para baixo, né? O Uhum. raspberry, que já envolve também a língua, né? Uhum. O Ju faz bastante isso E é só comigo. um parênteses, né? Eu tenho recebido tanto feedback, Raquel, mas tanto feedback de alunos, de pessoas que participaram de workshop, de atendimento, de cursos, porque assim, as pessoas estão cheias de dores no corpo. Muita dor, Exato. dor mesmo, dor crônica, dor no ombro, dor na lombar. E está totalmente ligado com a respiração, pessoal. Isso tem uma ligação direta com a respiração. A forma como você Completa. respira influencia totalmente a circulação sanguínea, ou seja, entrega de nutrientes e oxigênios.
Se você não lesionou, você não bateu naquela região, por que raios está doendo? Porque está inflamado, porque não está recebendo oxigênio direito, não está recebendo nutrientes, está inflamando, está intoxicado. Então, respirar mais devagar melhora muito a respiração, o fluxo sanguíneo. E as cordas vocais, né, estão aqui passando junto com o nervo vago, que é o cara do relaxamento, Exato. literalmente. Esse é então, quando a gente faz qualquer prática de vocalização que mexe com essa região, e o simples fato de estar um pouco mais consciente da postura da língua, transforma completamente a sua respiração, seu estado de relaxamento, a sua forma de se expressar, mastigação, vai melhorar a digestão. Então, trabalhar a língua e esta região aqui é Exato. importantíssimo para a saúde. Tanto que muito da yoga ancestral não tinha nada a ver com essas posturas acrobáticas que a gente vê, nada contra, eu também faço, inclusive, acho muito legal e me sinto bem fazendo, mas yoga ancestral não era isso. Eles faziam muito isso aqui, ó. E língua para fora, e se expressando. Por quê? Porque a musculatura mais importante para nós não é bíceps, não é tríceps, não é coxa. É essa aqui, ó. Todo esse É, canal, desde a língua até o assoalho pélvico. Isso aqui é que define a sua saúde. Não é se você tem um tríceps bonito, grande, coxa, nádegas. Não é isso que define a sua saúde, né? Claro, a gente sabe que, por uma questão de saúde, se exercitar é muito importante. Eu pratico esporte todo dia, não me entendam mal. O que eu quero dizer é que o que é realmente importante para a sua saúde, você não vê, que é toda essa musculatura interna. exato. E aí outro dia eu estava contando para minhas meninas, né? A língua tá conectada pela face até o dedão do pé. Mas mamãe, a minha língua é tão grande assim. Boa. Isso daí tá Então, influenciando, filha, a deixa sua eu ter. postura, o seu equilíbrio. E eu comecei a falar um monte de coisa para as minhas meninas, né? E elas ficaram Boa, dá impressionadas, aí começaram a tentar tirar a língua para fora para ver se chegava no pé, uma loucura. Mas assim, quando a gente pratica, Olha a né, os criatividade exercícios, dessa criança, né? a criatividade total, né? Quando a gente pratica esses exercícios com a língua, realmente é muito libertador, né? E é É, libertador para o sono também, especialmente para o pessoal que sofre, principalmente né, pro com sono. apneia, né, Apneia, do ronco, sono, tá tudo ronco. ligado com a respiração. Tá E tudo começa ligado. E na prática de esportes aqui, ó, porque ninguém quase incentiva a respirar pelo nariz quando você se exercita. O pior erro que você pode cometer é abrir a boca quando você se exercita. Juliana, é tão grave assim? É muito grave, porque se você não tem tração da língua, começa que você perde o core. Já perdeu o bom tracionamento do core. Tem especialistas dizendo agora que para você travar o core, 50% está na língua. Tá? Então, olha como nas academias, tá? As pessoas estão só respirando pela boca, praticamente. Primeiro que mecanicamente perdeu o travamento do core. Segundo, uhum. não trava. Fiz um vídeo também, se diz que foi muito legal. E aí, muita gente dizendo, nossa, nunca tinha ouvido falar, obrigado por esclarecer isso, porque você vai desidratar na metade do tempo. Se a gente passar, eu e você, um dia inteiro juntos aqui, você estiver respirando pela boca e eu pelo nariz, eu vou me desidratar na metade do tempo. Só por aí já deveria ser. Tá, já entendi. Importante respirar pelo nariz. Só que daí vem gás carbônico, postura de língua. Nossa, vai longe, né? O porquê de não respirar pela boca, né? E aí, a questão da língua, ela vai impactar. Se você vai se exercitar e perde a língua do céu da boca, você está acostumando o seu corpo a não estar com a língua no céu da boca. O que vai acontecer quando você vai dormir? O seu corpo é repetição. O subconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso que o consciente. Quanta coisa o seu corpo está fazendo agora que você não consegue perceber? São milhões de funções. De 40 bits para 40 milhões de bits, tá? Uhum. Então, é absurdo, é 1 milhão de vezes mais poderoso o seu subconsciente. Então, toda vez que você se exercita com a boca aberta, você está dizendo para o seu corpo, ei, essa é a melhor forma de fazer, tá? Pode continuar fazendo assim, inclusive quando você for dormir. E aí não existe É, sono profundo com a boca aberta. Isso todos os especialistas já estão... É bem difícil de achar esses conteúdos, a maioria inclusive em inglês, tá? Mas você começa a entender o seguinte, se você dormir de boca aberta, você não atinge os estados mais profundos do sono e já é bem provado isso, você não consegue relaxar da mesma forma. Porque é o gás carbônico que te faz relaxar. E só o fato de você estar com a boca aberta, você faz uma troca gasosa muito intensa. E aí você desperdiça
gás carbônico, que ele não é o vilão que a maioria das pessoas acha que é. Você não capta óxido nítrico das narinas, que é vasodilatador também. Então você não vai relaxar de forma profunda se você está respirando pela boca durante o sono. E aí, por mais que você diga assim, só para concluir esse raciocínio do esporte, Raquel, porque é importante, se você pratica esporte de boca aberta, você está atrapalhando completamente a sua capacidade de se comunicar, o seu sono, a sua estabilidade, a sua postura, né? Muitas coisas estão acontecendo. Então, o certo é que eu sempre trago, você é competidor? Você está indo competir uma Olimpíada? Você ganha dinheiro com esporte? Não. Então, sinceramente, é melhor que você pense na sua saúde do que se você correu 10K, se você ergueu 100 quilos, se você fez 400 mil repetições ou não. Pensa na sua saúde. E respirar de boca aberta durante o esporte não é saudável. Não é saudável, nem um pouco. Não sei respirar. Eu também não sabia e transformei minha vida em 3, 4 anos, tá? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu tinha azia, refluxo, dormia mal, gordura no fígado. Eu tava assim, ó, sinceramente, não tem nem comparação. E eu tô com 40 anos agora, e eu há 30 tinha muito menos saúde do que agora com 40. Eu não conseguia me exercitar da forma que eu me exercito hoje, porque eu não sabia respirar. E não é difícil, não é tão difícil assim, só que tem que ter paciência, né, Raquel? O treinamento de respiração, o aprendizado sobre a respiração requer autorresponsabilidade e muita paciência. Porque você não vai quebrar um padrão de 30, 40 anos em um mês. Você vai demorar um tempinho. Precisa ter essa paciência, esse autocuidado, para entender o seguinte, é muito importante, se você respira de boca aberta no esporte, a tendência é que você vai respirar, vai dormir de boca aberta. Se você dorme de boca aberta, você não dorme bem, você não relaxa, você afeta inclusive a digestão, porque afeta a microbiota bucal. Isso vai atrapalhar né, toda a microbiota do seu corpo inteiro, da boca, do estômago, do intestino, tudo simplesmente porque você está respirando pela boca. Né? Então, tem coisas que não tem mais como esconder. Assim, realmente, a respiração nasal ela é fundamental. E quando a gente começa a trabalhar, principalmente a voz, para mim foi uma mudança bem legal. Raquel, quando eu comecei a trabalhar mais a voz, eu consegui ficar muito mais consciente ainda da minha língua. Eu achava que eu já estava consciente. Há um ano atrás, antes de fazer as aulas contigo, já estava estudando muito da importância da língua, da fáscia, do sistema, da teoria polivagal, de todo esse lado das emoções, respiração, expressão corporal. Mas quando eu comecei a cantar, quando eu comecei a fazer aulas contigo, ficou muito mais perceptível que eu ficava forçando coisas que não precisava, a língua não relaxava, eu estava sempre, né? Claro, isso não me deixava relaxar, eu estava sempre estressado alguns anos atrás, sempre. Por isso que eu tinha tanta problema, assim, tanto distúrbio no corpo. Claro, eu não conseguia relaxar. Estava sempre estressado. E isso vai ser uma parte bem importante do nosso workshop, porque eu vou trazer os rammings com diversas posturas de língua. Podem aguardar. Vai ter muitos modelos para trabalhar a língua, né? Junto com o ramming. Então, tem duas coisas aí muito importantes para a respiração, né? Tanto o ramming, que vai aumentar aí a porcentagem de óxido nítrico, quanto as posturas de língua, que vão estar propiciando aí um melhor tônus dessa língua, um uso mais consciente da postura dessa língua. Né? Então, vocês podem esperar, isso vai ter muito jogo de corpo, organização de cervical, organização de lombar, porque eu gosto muito de mexer com essa coisa das fáscias corporais, justamente para a gente garantir que a gente está tendo o alongamento necessário, a mobilidade do diafragma como a gente pode ter, né? Se apropriar disso, levar isso para o campo da experiência, né? E aí, depois de toda essa parte dessa mexida, então, com o fluxo do ar, com os rammings, com as posturas de língua, a gente vai entrar também numa outra parte de organização, de ressonância, de vibrações, de memórias ancestrais, de trazer o som primitivo de cada um. Né, Raquel? Vai ter a cerimônia do cacau antes, então nós já vamos estar mais, né, com o coração, com essa parte da vibração mais perceptiva. Vai ter a parte da voz e depois no final o sound healing, que aí, né, todo mundo deitado, com uma viagem sonora, com flauta, tambor, handpan.
gongos, né? E aí, antes a gente vai fazer todo o trabalho vocal, mas não vamos estragar a surpresa, né, Raquel? A Raquel Vai vai ter também umas participar surpresas ali no meio do caminho, né? A gente vai estar nessa Bom, parceria aí muito gostosa, né? muito bom. E trazendo, é claro, né? Como o nome diz, né? Experience, né? Vamos trazer isso para a Uhum. experiência. Prática. É. Vai ser muito legal. Eu tô bem feliz porque para mim fez muita diferença. Eu sempre gosto de trazer aquilo que fez muito sentido para mim, porque foi assim que eu fui, inclusive crescendo no meu trabalho, né? De como vem reverberando o que eu estou construindo. Porque nisso eu via algumas coisas e eu queria falar. E aí isso me atrapalhava muito. E aí eu aprendi muito sobre o silêncio, né? Ainda, confesso que ainda é um desafio para mim, porque eu quero ajudar. Eu vejo alguma coisa e eu quero ajudar. Eu acho que eu sempre fui assim. Só que se a pessoa não te perguntou, é melhor ficar quieto. E eu demorei um pouquinho para entender. Então é legal que nosso trabalho vai crescendo e você vê que pessoas estão interessadas no seu trabalho. E aí muda tudo, muda toda. Quando a pessoa vem interessada, né, eu vejo transformações tão rápidas, às vezes, de pessoas que tinham apneia do sono, não conseguiam dormir direito. Só fazendo alguns exercícios para a língua, que são fundamentais para resolver a apneia, Sim. né, a apneia obstrutiva, ronco. Precisa inserir exercícios para a língua, senão você vai ficar pro resto da vida depende de algum aparelho, de algum remédio, de algum dispositivo, mas nunca vai se livrar de vez, né? A única forma de se livrar de vez desses distúrbios é dedicação, treino, compreensão do funcionamento do E, corpo. e, e na causa, né? E É, abraçar, abraçar a sua causa, né? A é. gente sente uma resposta do corpo de mudança quando a gente conversa com esse corpo. Uhum, Quando a gente mostra para o corpo que a gente não está sempre brigando com ele, mas eu entendo que você muito está me dizendo que eu bom. preciso dessa organização, e aí sim a gente tem um administrar dessas memórias, né? Um ceder daquele comportamento, né, do corpo que tá Uhum, ali, o corpo tá para te servir, ele quer te proteger, mas às vezes pela nossa falta de diálogo com aqueles sintomas que o corpo está expressando, com os reflexos, a gente cala a possibilidade de resolução. E na realidade, tanto o meu trabalho quanto o teu, Ju, eles estão nesse rumo, né? Nesse rumo do uhum. aceitar o preventivo como caminho, né? É. É verdade, porque senão a gente fica sempre dependente de algo externo, e é o que está acontecendo, né? Nos últimos anos, é só incentivado a gente a achar que a gente não consegue se curar, que a gente depende de alguma coisa externa, que a gente precisa disso e daquilo, de remédio e não sei o quê, e dispositivo, e máquina, e aparelho, e na verdade se a gente soubesse, né, quando a gente vai estudando sobre respiração, às vezes até tem pessoas que devem achar nós meio malucos, assim, né, porque, É, sim, que você corrigindo seu padrão respiratório, você resolve tanta coisa. Faz sentido, você respira mais de 20 mil vezes por dia. É a sua função mais básica, mais importante, que você pode ficar menos tempo sem. Então, sim, ela causa uma transformação muito grande na sua vida. O André perguntou: usar fita na boca à noite para evitar a expressão bucal é uma boa alternativa? Sim, uma ótima alternativa, simples, barata, né? Fácil de aplicar. A gente aconselha colocar uma fita não inteira, assim, né? Para não tapar toda a boca, para não causar essa sensação de desconforto, mas tapar, botar um pedacinho de fita, só para manter os lábios grudados. Você vai ver que você vai acordar no outro dia, é inacreditável a diferença. Você acorda muito mais disposto. Você está respirando pela boca, é tanta coisa ruim que está acontecendo que chega a ser, parece, que eu falei, parece exagero, mas não é. Né? Você está não é. afetando quimicamente o seu corpo, mecanicamente, ritmos corporais estão sendo influenciados por causa dessa respiração rápida e curta e ofegante. Você está roncando, então pensa, né? Você não está atrapalhando só o seu sono, está atrapalhando de quem está perto de você. Né? Então, é realmente importante olhar para isso, sabe? De uma forma a entender que você não. Acho que as pessoas estão meio desacreditadas que elas conseguem fazer isso por elas mesmas. Que através de treinos, de autoconsciência, de mudança de hábito, você consegue ter uma mudança na sua vida. Aí eu acho que é por isso que acho que elas vêm depois, né? Nossa, aconteceu isso, estão empolgadas, porque eu acho que ela já não acreditava mais que era possível, sabe? A gente está sendo desencorajado a se autoconhecer, a confiar na nossa imunidade, confiar no poder de cura do nosso próprio corpo. A gente está sendo Exato. desacreditado disso. É um fato, né? Sensação de que eu
o diafragma trava quando fica ansiosa, Sim. porque ele é o músculo emocional, ele é o músculo das emoções, todas as suas emoções estão presas no Tá. diafragma. Uhum. Qualquer experiência, você caiu de bicicleta, você quase se afogou no mar quando era criança, tudo isso está registrado no seu diafragma. Por quê? Pensa, quando você chora, ri, tá com nojo, tá com raiva, qualquer emoção é expressa através do corpo, começando pelo diafragma. É a primeira coisa a ser afetada e a primeira coisa que afeta, que age, né? Porque se eu falo, o meu diafragma se movimentou para eu poder falar. Exato. E aí tem um aspecto tão importante, né? Porque a gente imagina essa energia contida ali no diafragma, né? E que muitas vezes a grande maioria de nós quer calar, porque a nossa sociedade hoje em dia está priorizando aquilo que é perfeito, ou seja, há uma desconexão com as nossas imperfeições e com as nossas emoções, seja para o lado, né, negativo, enfim, não há uma coerência de administração disso. E aí você chama essa pessoa que está tão sobrecarregada energeticamente, né, e muscularmente, tudo, e ali com o diafragma preso e com a respiração curta e rápida e tudo isso, chama essa pessoa para práticas tão potentes quanto a respiração consciente, quanto o canto, onde ela vai poder expressar isso livremente. No momento em que a pessoa expressa livremente essa emoção, o diafragma libera. E aí, nesse momento, você começa a avisar para o seu corpo que dá para administrar aquela memória, que é possível você manter um relacionamento saudável com essas suas emoções, né? Então, assim, começa uma reestruturação íntima tão forte, né? Que está ali sendo propiciada, né? Por via É bem natural. como, pois é, e parece que ele realmente trava em momentos que tu quer expressar. É literalmente você quer falar, mas o seu corpo ele não quer falar porque ele está tentando te proteger. Ele acha que se você falar aquilo, você vai ser punido, ou você vai criar um conflito, ou você vai ser odiado, ou você vai. Então ele trava, literalmente, se ele trava, trava a sua respiração. É isso E é aí. que quando a gente fala, né, desse trabalho emocional, quando se fala em dieta, se você não estiver trabalhando na sua respiração, você está só fazendo uma dieta, a chance de você não ter sucesso é muito grande, porque a gente come muito por questões emocionais, pode perceber, é uma fuga, é um alento, né, um alento para aquele momento difícil, para aquela, ou até inconscientemente uma autopunição, né? Então, estar consciente de como a gente come, né? Comer mais devagar e tudo mais é fundamental para a saúde. Não é só o alimento que você escolhe, a forma como você come, como você se alimenta é tão importante. E o que eu vejo aqui, até uma pergunta que veio aqui, até passou aqui, que fica com dificuldade. Um dos motivos das pessoas não conseguirem respirar pelo nariz enquanto elas estão se exercitando é porque elas estão pensando no nariz. O nariz é um canudo. Me ajuda aí, Raquel. Eu gosto de pegar esse ponto de vista contigo também. O nariz é um canudo de passagem do ar. Quem respira é o diafragma. Na verdade, quem faz, né, o movimento da respiração, né, que a gente chama... A respiração é celular, a gente não tem controle sobre isso. A gente tem Sim, controle sobre a estamos ventilação. aqui falando de ventilação. Ventilação pulmonar. Quem faz a ventilação pulmonar é o diafragma, não é o seu nariz. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade, porque elas ficam tão focadas no nariz e esquecem do diafragma. Só que é para ele que você tem que dar atenção. É ele que você tem que perceber que ele está querendo se movimentar muito, muito de uma forma ansiosa, curta, rapidinha, instável, com movimento não amplo o suficiente. E aí você vai se exercitar, a sua respiração não vai ser eficiente. E abrir a boca é um tiro no pé, literalmente, porque no momento entra mais ar, você supre a necessidade de oxigênio. Porque vem Não. Você por está eliminando diferencial muito de gasto. pressão, né? Se você consegue gastar bem, né, esse ar, então por diferencial de pressão você vai ser preenchido, né? Então o diafragma vai conseguir um alongamento mais apropriado. Mas a gente tem uma Isso conexão mecanicamente muito mais falando, né? forte através do nariz diretamente com o diafragma do que pela boca. É. E A isso também boca se não tem uma ligação reflete, boa com o diafragma. exato.
Se a gente pensar no nosso tubo aqui, que é respiratório e que é também de projeção vocal, ele fica muito mais alongado e dá para ver por imagens de ressonância magnética se você acessa através do nariz. É muito lindo, legal, né? A conexão né? E a gente, é muito diferente. A conexão é muito grande. Tem uma As pontadas no diafragma estão acontecendo porque ele está fraco, literalmente. O que acontece? Ele é um músculo, né? A gente está exercitando muitos músculos todo dia. Se você, por algum motivo emocional ou falta de consciência mesmo, né? Para mim era os dois, antes de eu aprender a respirar, né? Certamente eu não sabia tudo que eu sei hoje sobre respiração, mas com certeza o que travava a minha respiração, me impedia de respirar bem, eram questões emocionais, porque a gente nasceu respirando bem. Não precisaria aprender por teoria. É um caminho de volta, é reaprender. Você já nasceu sabendo. É a mesma coisa que eu faço com a voz. Você reaprende a chorar. Vamos lá, volta, libera. Então, na verdade, você vai começar a usar mais o diafragma, ele vai estar fadigado rapidamente. E por que dói? Né? Vamos entender. Ele é um músculo vital. O que é um músculo vital? Se o seu corpo tiver que decidir se ele vai mandar oxigênio para a perna ou para o diafragma, certamente ele vai mandar para o diafragma, porque o diafragma está te mantendo vivo, a perna não. Então, por que ele fadiga e dói? Porque o corpo está dizendo assim, para, seu louco! Você está indo muito além do que você aguenta. Calma, eu não estou aguentando aqui. Dor é isso, pessoal. Qualquer dor no seu corpo é o seu corpo dizendo algo está errado. Pé, acende uma sirene lá, uma luz. Então, por que está doendo? Porque você tem que aprender a usar melhor o seu diafragma para poder ir nessa intensidade de exercício que você quer fazer. Se o seu diafragma está doendo, você está correndo um monte, você está correndo mais do que o seu diafragma dá conta de mandar, de ventilar, né? Porque, como a gente falou, a respiração é celular, não tem a ver com o diafragma. Exato. O diafragma faz ventilação. A respiração é celular. E aí a quantidade de oxigênio, de ar que você respira por minuto, aí sim você está influenciando a respiração. Se você respira muito rápido, você prejudica muito a entrega de oxigênio para o seu corpo. Quanto mais devagar você respira, mais as suas células recebem oxigênio. Eu sei que parece estranho, tá? É um paradoxo mesmo, mas é assim. Eu sei que essa esfera foi uma das minhas primeiras perguntas motivadoras para eu começar a me adentrar na biologia da respiração. Por quê? Porque eu vim de um histórico onde eu era nadadora, atleta da seleção amazonense de natação, competia para lá e para cá, e aí eu não entendia como que um esporte considerado um dos melhores para a respiração não se revertia tão fortemente em benefício vocal quanto eu gostaria. E aí eu tava lá, sempre respirando pela boca, claro, né? 6 quilômetros todos os dias, nadando 6 quilômetros sagradamente todos os dias, respirando pela boca. Né? E aí eu ia cantar, o que eu fazia? Eu respirava pela boca. E aí chegava no final da música, eu já tinha ventilado tanto, mas eu tava fraquinha, parecia que as pregas tão ressecadas, não tinha mais como dar, como entregar para o público. E aí, isso foi um motivador muito forte da minha pesquisa. Porque eu falei, agora eu preciso entender o que está de errado com a minha respiração. E aí eu fui direto para o âmbito celular. Quando eu comecei as pesquisas, ok, entendi. A bioquímica desse negócio que está errada. Então, assim, foi muito esclarecedor. Tanto que depois, mesmo com questões de que vieram da gravidez e tal, diástase e outras coisas que eu fui enfrentando no meio do caminho, mas esse entendimento da respiração, ele trouxe um elo para voltar o bom funcionamento do corpo, né? E é legal a gente trazer assim, a natação é o esporte que mais causa asma induzida por exercício. Por quê? Porque ali sim as pessoas estão respirando praticamente 100% pela boca, né? Em outros esportes não tanto. O ciclismo é o segundo que mais causa asma induzida por exercício. O que é a asma, pessoal? Isso eu estou falando
escola Buteyko, uma das referências mundiais, quase 5.000 instrutores no mundo todo, reconhecida por grandes médicos, o Patrick e o Buteyko, e referência mundial no assunto respiração, tá? Não tá saindo aqui da minha cachola, assim, não. Isso é já muito bem documentado, tá? O que que causa asma? Respiração bucal. Ah, mas é alergia, ah, mas é genético. Não. Fecha a boca, para de respirar pela boca, eu quero ver se você vai ter ataque de asma ainda. Eu duvido. Por quê? Eu tenho uma aluna, desculpa, só te cortar um pouquinho. Para eu não esquecer, Vai, Raquel. vai. Porque, assim, ó, senão a gente vai para outro e eu esqueço. Se eu levo o ar gelado para o meu pulmão está a 37 graus, e eu entro o ar pela boca a 15, 20 graus, tá errado. O seu pulmão não vai dar conta, ele vai resfriar, vai ficar úmido e vai inflamar. E isso, se inflamou aqui, inflama aqui. Então, na verdade, é o caminho inverso. Você está tendo asma porque você não está respirando pelo nariz. Não, mas eu não respiro pelo nariz porque eu tenho asma. Então, se tiver que usar por mais uma semana, use o remedinho para desobstruir as narinas por mais uma semana. E faz técnicas do Buteyko, eu duvido a narina obstruir de novo. Porque a narina entope por falta de uso. Se é um sistema perfeito, foi Deus que criou, por que raio estaria sempre obstruída? Não faz sentido. Não, é por falta de uso. Porque sem querer, a gente emocionalmente começa a respirar pela boca sem perceber. E a falta de uso das narinas prejudica demais o pulmão, o funcionamento da troca gasosa, e aí inflama. E é por isso que você não consegue respirar pelo nariz. Tanto que, agora que eu estou morando mais aqui, estou mais na praia, morando perto do mar, tem uma lagoa aqui pertinho que eu vou nadar todo dia quase, eu respiro, eu nado respirando só pelo nariz. Eu quero ver alguém me dizer que não dá. Eu trago aqui e digo, então, olha aqui, ó, segue essa técnica, faz isso aqui, eu duvido que você não vai respirar só pelo nariz. Só que, claro, quando você está no mar, que é mais agitado, o risco é, em algum momento, você inspirar, né, a água pelo nariz. Claro que não é 100%, mas se você conseguisse reduzir, que seja 50% da respiração bucal enquanto você está nadando, você já não teria mais tantos malefícios como tem. E por isso que, quando se fala, a gente fala assim hoje, é muito comum, atividade física é melhor remédio. Depende, se você estiver respirando pela boca já é bem contraditório. Claro que eu não estou incentivando ninguém a ser sedentário, pelo contrário, como eu falei, eu pratico muito esporte e sou o maior incentivador de praticar esporte, respirando da forma certa, não da forma errada, senão muita gente está. Inclusive, Raquel, por que a gente tem na yoga, depois que tu termina a prática, tu deita e faz shavasana e fica ali 5, 10 minutos para relaxar? Exato. Porque senão você sai dali, né? Você estressou o corpo, você inflamou o corpo quando você fez uma atividade física mais intensa. E você sai dali, já sai correndo trabalhar, ou comer, ou almoçar, ou... Não, você precisa dar um tempo depois da atividade física para relaxar, para o seu corpo voltar para o estado normal. Por isso que as pessoas estão sempre tão inflamadas, narina obstruída. Isso é pura inflamação que você tem dentro do corpo. E para isso você precisa aprender, sim, a relaxar. Se você não sabe relaxar, você não vai se livrar da inflamação. Você pode gastar R$1 milhão por mês em dieta. Não tem a ver com dieta. Tem a ver com permeabilidade nasal. Se você não consegue respirar pelo nariz, você inflama. O seu nariz acumula toxinas. 70% delas saem pela respiração. Olha só, eu ia te dizer, só dando um parecer sobre aquela questão da asma, que eu recebi uma aluna que já com o diagnóstico, né, de asma crônica, tendo crises todos os dias da vida dela, por 30 anos. E daí ela começou a fazer o trabalho vocal, trabalho de canto comigo, reordenar a respiração. Depois, e não foi depois de muito tempo, depois de 2 meses, ela não teve mais crises. Ela está agora há mais de 1 ano, quer dizer que ela saiu de crises diárias, de 30 anos esmagadores da vida dela, para não ter crises. Olha só que joia! Loucura, né? É incrível. O livro que eu traduzi do Patrick, né, ele traz muito isso, as vantagens do oxigênio, né? São doenças que nem o Patrick fala, que são evitáveis. Você não precisaria estar sofrendo dessa forma. Não tem porquê, não precisaria. Inclusive a própria relação com a imunidade, né? Se você está inflamado, o seu corpo está com baixa imunidade.
Então, se você desinflamar o corpo, né, conseguir manter narina forte, narina que funciona, você não inflama, entende? Você consegue ter muito mais saúde, você não vai ficar resfriado toda hora, como acontece, entende? Por quê? Porque tem tudo a ver. A primeira linha de defesa do corpo humano são as narinas. E a gente está fazendo o quê? Ignorando a primeira. O que a gente já faz de cara? Sobrecarrega a segunda, que é o pulmão. E, por Exato. consequência, a terceira, que é o intestino. Né? Muitos falam, o intestino é o seu segundo cérebro, toda a sua saúde está no intestino. Ok, mas entenda a ordem de prioridade, você come 3 vezes por dia, você respira 25 mil vezes por dia. As suas narinas são muito mais importantes, muito mais, porque aqui é a primeira linha de defesa. O próprio óxido nítrico, ele não é só vasodilatador, ele é antibacteriano e antiviral. Então, quando você inspira pelo nariz, você está protegido contra vírus e bactérias. Pela boca, não. Simples assim. Não é difícil de entender, né? Porque, e eu me incluo nisso, tá, pessoal? Eu não tô... às vezes eu falo meio empolgado, assim, é meu jeito, tá? Não dá bola. É porque é uma coisa que é óbvia. Como é que a gente não se tocava disso, né? Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu disse, mas meu Deus, como é que isso não é falado? Como é que isso não se sabe? A maior parte das pessoas não sabe isso. Isso devia a gente devia aprender na escola, devia aprender em casa. O livro E aí trazia as foi vantagens do tão oxigênio. interessante porque no momento em que eu te conheci, eu estava prestes a colocar um trabalho exatamente falando da coisa da microbiota e tal, tal, tal. Eu já ia jogar para essa questão intestinal e tudo, e a gente trocando figurinha e trocando Uhum. artigo científico e tudo, colocando essa influência da respiração na microbiota. Nossa, pirei da batatinha aqui, comecei a reordenar um Você montão de coisa que eu fala no estava alimento. fazendo. Só fala, eu quero uma alimentação não inflamatória. Tá aí, se você está respirando pela boca, você pode escolher o melhor alimento do mundo. Você está intoxicando o seu estômago e sua boca e o seu intestino por causa da respiração bucal, né? E olha que loucura. Sabe o que é legal, pessoal? É, que é legal porque, assim, às vezes, com certeza, isso acontece contigo também, Raquel, porque a Raquel vem com alguma publicação, algum estudo, eu digo, uau, não sabia disso. Então, tipo, a gente estuda muito, eu passo horas do dia estudando e foi assim já há muito tempo, eu estudo muito, muito. E quando eu vejo uma coisa nova, eu digo, meu Deus, quanto tem para saber ainda? É Exato. surreal, assim, porque não tem fim, né? É Não tem aquela questão, fim. conhecimento é como uma ilha, né? Você aumenta a ilha. Quanto mais a ilha aumenta, mais aumenta a borda dela. Tipo, por isso que se Exato. fala que o conhecimento ele é infinito. Realmente, né? Quanta coisa tem no universo para se saber. Agora, essa com certeza é uma das muito importantes, né, Raquel? Sua primeira linha de Completamente. defesa está aqui, ó. Completamente. Muito bom, Raquel. Muito Já, lindo. já, E já é 9h30, né? A gente se pelo empolga, horário, né? eu acho que a gente se estendeu um pouquinho, mas foi muito gostoso. Foi assim, excelente essa troca. Eu acho que todo mundo que está aqui deve ter aproveitado bastante. E espero que consiga deixar salvo, já vou resolver Ah, isso, né? Para que mais é, pessoas tenham acesso aí. E boa. assim, a gente estende o convite, né, para o Uhum. workshop. Fala aí um pouquinho, Ju. Vai ter dia 17 e 18 em Balneário Camboriú, então vai ter o Breath Connection Experience, que é o evento que tem respiração consciente, breathwork, ice bath, né, que é a imersão no gelo. Aí depois tem Cacau e Sound Healing. Então, nessa parte mais final, a gente vem para esse lado das entonações vocais com a Raquel, mas já no início ela já vai trazer um pouco da parte teórica também, né? É, Para depois fazer, vamos fazer no final, falar da fazer lado. sentido lá. Essa parte, né? Entende com a consciência e aplica, né? Porque é só assim que a gente transforma. Ver uma live sobre respiração vai te trazer consciência. Legal, com certeza vocês vão sair daqui um pouquinho mais conscientes. Agora, precisa praticar? Precisa colocar Com em prática, certeza. senão não há transformação, né? É, Então, o experience é isso, é a gente estudar um pouquinho juntos e colocar em prática depois, né, ao longo do workshop, e vai ser bem legal porque a gente vai ter essa parte, principalmente do relaxamento. Eu estou achando um dos conteúdos que eu estou gostando muito de trazer é a importância do relaxamento, do sono, né, de aprender a relaxar. E eu acho que não tem nada mais poderoso do que uma vocalização, do que um mantra, do que uma oração
do que um canto, né? Completamente, é Vai te trazer. comprovado. É, Né? A gente atinge níveis de relaxamento muito profundos com a expiração prolongada. Né? Então, a legal, legal. gente... Então, a gente vai ter isso lá no workshop. Quem tiver interessado, já temos vários inscritos aí, bastante gente, mas ainda tem vagas, né? Ainda temos vagas, porque é só daqui a 20 dias praticamente aí, né? 18 dias. Então, em breve também acho que a gente vai acabar fazendo mais algumas, não sabemos por enquanto, né, Raquel? Talvez até alguma coisa online também a gente pode pensar, né? Dessa conexão entre os dois trabalhos. E a gente está se conectando e vendo as possibilidades, porque a nossa ideia realmente é ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né? De uma forma e trazer esse conhecimento na prática, né, Raquel? Completamente. Completamente. Trazer as pessoas para aproveitar de tudo isso. Abraço, Ju, gratidão, tudo de bom Obrigadão. aí para Obrigado. você e para todas as pessoas que ficaram com a gente até Obrigado, esse momento pessoal. aí. Obrigado todo mundo que participou, quem está aí até o final, quem entrou depois também. Obrigadão. A gente tá no teu perfil, né, Raquel? Daí tu Tá deixa salva e pode me meu, colocar como daí colaborador eu aí que vem para mim também. coloco aí na marcação. Muito obrigado. Boa noite. Tá? Boa noite, até uma próxima vez. Tchau, É. tchau. Tchau, tchau. Tentando encerrar. Que coisa. Aqui,